Olá, boa noite, todos bem? Quem puder me dar retorno aí, se o som está saindo direitinho, se estamos bem ao vivo. Bom, então vamos iniciar o nosso estudo da noite, agradecendo a presença de todos e ao convite do Live Espírita Luiz Gonzaga, para que a gente possa fazer o trabalho da noite de hoje. Vamos ler o texto, que é o que está sendo trabalhado hoje. É o do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, ditado pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, a lição 136, Vivamos Calmamente. Eu vou ler o texto e, durante o estudo, a gente vai trabalhando, puxando as partes do próprio texto para a gente poder fazer a nossa compreensão. Então, vamos lá. Vivamos calmamente. Que procureis viver sossegados. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descaso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Então vamos fazer nossa prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade do estudo, agradecendo ao venerando Luiz Gonzaga, que nos abriga e acolhe nesta linda casa de amor. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos acompanha e pedimos a inspiração para o estudo da noite. Pedimos também que as bênçãos do nosso Pai recaiam sobre todos nós, encarnados e desencarnados, neste momento. E assim, pedimos a permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. E Mestre Jesus. Bom, vamos lá trabalhar o texto de Emmanuel. Parece ser um texto simples, mas que tem várias reflexões aí para a gente puxar. Muitas coisas para a gente poder trabalhar. Emmanuel inicia logo o seu texto trazendo uma frase da carta de Paulo aos Tessalonicenses. E ele vai trabalhar esse ensinamento, né, onde Paulo orienta que procureis viver sossegados. É uma orientação, mas também é uma definição de atitude.
E o que Emmanuel vai trazer para a gente com o vivamos calmamente a partir dessa frase de Paulo? É exatamente aquilo que nós podemos fazer na nossa existência. É aquilo que nós podemos e devemos, né, através das nossas atitudes, trabalhar a nossa vida da melhor forma possível para viver sossegado, mas entendendo que sossego é esse, né? É um sossego que leva a vida calma, com tranquilidade. Emmanuel vai fazer menção a esse estudo e é interessante a gente imaginar como era difícil a vida do povo na época de Paulo, né? Já estávamos ali no início, né, da implantação do cristianismo, com muitas agressões aos cristãos, Paulo sofrendo muito também as perseguições e Paulo sempre procurando inspirar, né, as igrejas dentro da sua peregrinação e depois através das cartas também. Mas é interessante a gente imaginar que era um ambiente conturbado, cheio de dificuldades, né, e com muitas necessidades. A cidade de Tessalônica, na Grécia, foi fundada em 315 a.C. E ela foi durante muito tempo servida, né? Ela é servida por um porco e passou a ela mesma a gerir a sua administração, né? E foi uma cidade que desenvolveu muito, tinha muitas riquezas, era uma cidade próspera para a época. E a gente vê que essas grandes cidades, essas cidades onde existe muita movimentação, onde existe, né, que a gente pode comparar hoje, uma São Paulo, Rio de Janeiro, né, cidades movimentadas, de muita circulação, onde circula também muito dinheiro, a gente sabe que algumas coisas são mais difíceis da gente viver calmamente, né? A própria psicosfera desses ambientes, onde existe muita questão dos negócios, né? Nem sempre lícitos, onde existe muita circulação de dinheiro e onde desperta também muito a nossa vaidade, né? A nossa ganância, o nosso desejo de ter e nem sempre nos ensinam a ser. E mais ou menos, né, nesse pensamento que Emmanuel vai trazer esse estudo para a gente, né? Paulo, nessa epístola, exorta o povo da Tessalônica a valorizar aquilo que era essencial para a sua vida. Quando a gente lê, né, na Bíblia, nós vamos lá recolher ao novo, recorrer, perdão, ao Novo Testamento, exatamente nessa carta de Paulo, e pegamos desde o início, nós vamos entender toda a lógica que Paulo está traçando, né, nessa sua carta, exatamente com o foco exortando que aquela população, aquela igreja, que os seus membros mantivessem o foco naquilo que era essencial, né? Nas coisas que poderiam auxiliar no desenvolvimento da sua espiritualidade, do desenvolvimento do homem de bem, né, através dos ensinos de Jesus, que já eram propagados, sem descuidar das coisas materiais, sem descuidar do corpo. Ele não exortava a uma negligência com isso, muito pelo contrário. Ele dizia que a população tinha que buscar, né, aquele grupo tinha que buscar o próprio sustento, tinha que buscar trabalho para que não fosse peso para a sociedade, que eles deveriam manter os negócios, mas sem os negócios escusos, deveriam evitar a ganância, a inveja, prestar sempre que possível o auxílio fraterno, né? Respeitar os ensinamentos deixados por Jesus e, principalmente, desenvolver a compaixão com aqueles que não conheciam a Deus e que não aceitavam, né, as mensagens do Mestre. Então, Paulo faz toda uma trajetória mostrando para aquele povo o que realmente ele deveria se preocupar e qual deveria ser a conduta ideal para que eles continuassem, né, divulgando as mensagens do Cristo. Se a gente observar a nossa situação hoje, nós vamos ver que ainda a necessidade nos move, né? Mas move porque nós ainda temos o corpo material
e temos que atendê-lo. A gente não pode negligenciar essa nossa condição de encarnados, né? Mas move muitas das vezes para caminhos muito tortuosos, quando eu deixo de prestar atenção no que é essencial para a minha vida e passo a, como Joana nos diz, né, passo a focar no ter e esqueço de ser. Né? E o que eu sou? Né? A nossa reflexão toda é em cima daquilo que nós somos em essência, para que a gente possa ter uma vida tranquila, sem os tropeços da materialidade. Né? A gente precisa desenvolver as nossas capacidades, precisa descobrir quais são essas capacidades e assim conseguir viver com aquilo que verdadeiramente é essencial para a nossa vida. Mas Emmanuel, inicia seu texto falando o seguinte: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Né? Ele não está falando aqui aquela preguicinha que dá depois do almoço, né? Ou depois que a gente faz uma atividade física, dá um cansaçozinho, não é isso. É aquela preguiça que prejudica mais a nós mesmos do que aos outros. Né? É claro que todas as nossas atitudes elas vão reverberar na vida de quem está ao nosso lado. Mas essa preguiça que Emmanuel traz aqui, ela fala diretamente a nós. Né? E aí eu trouxe os dois termos aqui para a gente começar a trabalhar. O sossego. Sossego é quietude física, descanso e repouso. E uma outra avaliação é ausência de problemas, de preocupações, de trabalho excessivo, descanso, calma e tranquilidade. Até aí tudo bem. A gente gosta de viver em sossego. Né? Tem pessoas que gostam de agitação. Quem mora no interior prefere mais o sossego, a tranquilidade da vida, né, do campo. E a preguiça? Aversão ao trabalho, ócio e vadiagem. Está lá no dicionário, tá? Estado de prostração e moleza, da causa orgânica ou psíquica. Pode ser uma doencinha também. Falta de pressa ou de empenho, morosidade e lentidão. E aí, Emmanuel escreveu né, ditou esse texto, esse livro, né, o Ponte Viva, para Chico em 1956. Ele já nos incitava a nossa reflexão em relação à nossa conduta, né? Ao nosso comportamento. Extremamente atual, como tudo dentro da doutrina espírita. Desde a codificação trazida por Kardec até a literatura de apoio, né? As literaturas de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e vários outros espíritos que nos orientam, mais do que atual. Né? Emmanuel vai falar exatamente do comportamento humano. E se a gente prestar atenção, nós vamos ver que nós não modificamos muito desde a época que Paulo trouxe as suas cartas. Né? E ele continua. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, deitadas, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Então, nós temos uma condição econômica que nos traz uma facilidade de vida e muitos de nós, que Emmanuel está trazendo aqui, permanecemos deitados, né? Deitados em berço esplêndido. Porque eu tenho essa facilidade econômica e eu não preciso fazer mais nada. E a maioria de nós age assim. Está tudo muito bom, né? Que se exploda o mundo. Alguns ainda falam. Mas esse comportamento, e Emmanuel destaca aqui, traz tortura, as pessoas ficam torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Né? Vamos lembrar que Paulo, nas peregrinações evangélicas, viajava a várias regiões, né? E ele encontrava as dificuldades dos povos e a própria dificuldade no seu sustento, na sua manutenção. Né? Como que ele se deslocava, a sua alimentação, o local onde ele dormiria, e para que ele não desse despesa aos membros das igrejas, ele trabalhava, produzindo tendas. E aí a gente encontra essa referência lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18,
versículo 3. E outras referências que eu trouxe aqui para a gente entender que Paulo estava totalmente em consonância com a lei divina, que é a lei de trabalho. Também em Atos, no capítulo 20, versículo 34, tem a anotação: vocês mesmos sabem que estas minhas mãos trabalharam para as necessidades minhas e dos que estavam comigo. Na carta aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: pois vocês ainda se lembram, irmãos, de nosso trabalho e fadiga, noite e dia trabalhando para não sermos peso para nenhum de nós. E na segunda epístola, também aos Tessalonicenses, no capítulo 3, dos versículos 7 a 8, Paulo escreve: vocês sabem como devem imitar-nos, porque nós não ficamos sem fazer nada enquanto estivemos entre vocês. Nem recebemos de graça o pão que comemos. Ao contrário, com esforço e cansaço trabalhamos dia e noite para não sermos peso a nenhum de nós, a nenhum de vós. E aí nós temos lá na anotação do Livro dos Espíritos, na questão 674, o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E na 676, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. E olha como é importante, né? E por que essas aflições nos torturam até hoje? É comum as pessoas acharem que já conquistaram a sua estabilidade econômica, não precisam mais produzir nada, trabalhar, contribuir com a família, com a sociedade, né? Quantos se deprimem porque não tem mais nenhuma atividade a executar? Ou têm remorso por terem causado mal a outras pessoas pela sua ganância? E na maioria das vezes, quando chegam, né, na vida madura, já na idade avançada, começam a refletir sobre as suas vidas, sobre as suas conquistas, sobre as suas atitudes, né, e começam a sentir o peso da consciência. Mas que peso é esse, né? O que a gente precisa entender hoje para que a gente não passe por esses tormentos que essas pessoas passam? Primeiro, entender que a riqueza não traz felicidade. A riqueza, assim como todas as coisas que são postas por Deus, são permitidas por Deus que nós conquistemos, são exatamente para que nós tenhamos uma vida tranquila, sem ser peso para ninguém. Então, por isso, o trabalho é uma lei divina e a gente deve, né, seguir a execução dessa lei. O dinheiro não compra a nossa vida, apesar de muitos se venderem. Mas o dinheiro em si, num momento de doença grave, ele pode até comprar um remédio, mas ele não garante a cura. Ele pode comprar momentos de alegria, mas ele não garante a felicidade eterna. Então, o nosso foco não pode ser num bem que é tão efêmero, que hoje eu posso ter e amanhã ficar sem nada. O foco da minha vida não pode ser nessa condição financeira ou na ganância, na conquista disso tudo. Se eu trabalho e de acordo com o meu trabalho, com o meu esforço, eu vou naturalmente galgar aquilo que me é necessário à vida. Sem que eu inveje o que é do outro, ou sem que eu faça as minhas artimanhas para conquistar o que o outro tem. E aí sim vem a questão dos remorsos, né? Será que as minhas condutas foram conscientes e corretas o suficiente para que eu chegue ao fim da vida com uma consciência tranquila? Porque nós estamos falando de consciência. Nós estamos construindo aquilo que está dentro de nós e vivenciamos aquilo que nós pensamos, né? Aquilo que sai de nós através do pensamento se externa nas nossas atitudes e retorna para nós em termos de ganho
em termos de vivência, de experiência, de aprendizado, mas também em termos de sofrimento, dependendo da forma como eu conduzo, né? E essas pessoas mentalmente, torturadas mentalmente por indefiníveis aflições, quais seriam, né, os pensamentos que poderiam estar povoando essas mentes? Que torturas seriam essas? E a gente tem um poder maravilhoso, inclusive Joana diz que nós devemos exercitar ao máximo o poder da observação. Não só nos colocarmos como um simples observador, mas fazer daquela observação um ato de vivência, para trazer o aprendizado e eu poder aprender com aquilo que eu observo, né? Joana de Ângeles, no seu livro Encontro com a Paz e a Saúde, diz o seguinte: o ser humano deve sempre racionalizar a sua ambição, direcionando-a para aquelas de natureza espiritual, portadoras de caráter permanente, porquanto as efêmeras, que se caracterizam pelos desejos egoísticos, fazem-se geradoras de posses que ultrapassam os limites da capacidade de armazenar. Se eu tenho posses, eu devo adquirir aquilo que eu quero, claro, ninguém está dizendo nada contra, mas nada que seja em excesso. Por que eu quero ter muitas casas, muitos carros, se eu só tenho um corpo e eu só vou habitar um espaço de cada vez? É só para a gente ter um equilíbrio naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente deseja, né? Para que as nossas conquistas não se voltem, não se transformem em tormentos. E ela segue: transformando-se num tormento, advém-lhe a cegueira a respeito dos direitos dos demais e logo converte-se em verdugo da própria paz, assim como a harmonia que deve vicejar à sua volta. Não se satisfaz com o conseguido, permanecendo em torpe anseio de mais acumular. Olha que interessante, né? Um ato que desperta a nossa vaidade, o nosso egoísmo, coisas que nós temos o direito de adquirir, mas a forma como nós lidamos com esses recursos é que vai fazer a diferença. Então, se eu trabalho, é claro que eu tenho direito de ter um carro, de ter uma casa, mas como é que eu estou elaborando essa conquista? É para o meu orgulho, para o meu egoísmo, é para eu tirar do outro e ficar com aquilo para mim? E como é que vai ficar a minha consciência depois, né? Quando ela coloca aqui, converte-se em verdugo da própria paz, porque isso vai ficar armazenado. Os meus atos vão voltar constantemente na minha consciência. A sua abundância, de Joana, exagerada, produz a miséria dos outros, fomentando ódios e desejos desenfreados, de tomar-se-lhe uma parte que seja e que tem direito esses infelizes a qualquer custo. E olha o mal que nós conseguimos fazer através do nosso egoísmo, da nossa ganância, né? E segue Emmanuel. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. Nós já vimos que o trabalho é da natureza, né? É uma lei natural. Então a gente não pode ficar estagnado. Me aposentei, estou feliz da vida porque estou aposentada. E muitos se aposentam cedo, né? Vão ficar parados esperando o quê? A depressão chegar, a angústia chegar, através do ócio. Vamos transformar esse momento e produzir coisas positivas para nós e para os outros, né? E Emmanuel continua: a paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Nós temos que ter uma vida equilibrada. Nem os excessos, nem a penúria, né? Porque a gente sabe que nenhum dos espíritos, e Jesus também não colocava a questão da penúria, mas sim do desapego àquilo que não nos cabia. Viver com o essencial. E cada um de nós vai determinar o que é o essencial, entendendo que quanto mais eu tenho, mais compromisso eu tenho, né, pela lei de caridade, de amor e caridade, mais compromisso eu tenho com o outro.
viver com a consciência tranquila, com dignidade, realizando nossas ocupações úteis, sem excessos e sentimentos de menos-valia. Muitas das pessoas, quando entram numa idade que não precisam mais do trabalho, né, para a geração de renda, acabam entrando num sentimento muito ruim de que não servem mais para nada. Todos nós temos uma função, né? E aí temos aí as casas espíritas ou as organizações não governamentais que nós podemos contribuir com as nossas experiências, independente da idade. Isso é um trabalho útil, né? Uma ocupação útil é trabalho também. Em atitudes renovadas, Joana nos diz o seguinte: não se torna necessária uma existência asceta, decorrente do abandono no mundo, na qual a carência se transborda em desrespeito pelos tesouros de amor com que o Pai abençoa os filhos terrestres. A adoção da miséria espontânea, em nome da renúncia, faz com que o indivíduo se torne o inútil à sociedade, transformando-se-lhe num peso a ser carregado. O uso dos recursos que se encontram ao alcance representa a utilização saudável para auxiliar o progresso individual, assim como o do grupo social. Então, se eu tenho condições, se eu sei, recebi os recursos, as condições de ter esses recursos, como eu vou usar esses recursos? E aí eu falo de todos os recursos, não só os recursos financeiros, mas a minha intelectualidade, aquilo que eu aprendi com a minha experiência de vida, os dons que eu tenho, né, naturais, de ouvir, de ver, de falar. Estamos hoje aqui conversando, fazendo, né, trazendo uma reflexão acerca de uma página de um estudo de Emmanuel, e estou contribuindo também, é um recurso que Deus me proporcionou para que eu possa dividir com os amigos. Então, eu estou também colaborando com o grupamento social, né? E Emmanuel continua: se desejamos saúde, é necessário lutar para a harmonia do corpo. De que forma lutar para a harmonia do corpo? Cuidando do corpo. Uma boa alimentação, mantendo as horas de sono adequadas, né? Evitando os aborrecimentos, evitando causar transtornos, evitando a ociosidade, fazendo exercícios físicos, buscando sempre acompanhamento médico, fazendo check-ups, né, normais. Isso é cuidar do corpo, é cuidar desse vaso precioso, né, como Jesus falava. Nós somos, né, o nosso corpo é um vaso precioso ao nosso espírito, porque é ele que permite que nós cumpramos aquilo que foi estabelecido na nossa reencarnação. O nosso aprendizado precisa desse corpo. Então, eu tenho que tratar bem, né, essa minha máquina, esse meu veículo material. Se esperamos colheita farta, diz Emmanuel, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Ele não coloca defender a lavoura com violência, com ódio, mas perseverança e carinho, porque a gente sabe que tudo tem o seu tempo. O plantio tem o seu tempo, né? A gente aqui em casa que produz, né, temos a horta, nós sabemos que cada verdura tem um tempo de maturação, cada fruta tem um tempo de colheita. Então é indispensável que a gente não perca, não deixe de trabalhar, porque é o nosso esforço, a defesa da lavoura que ele coloca aqui, o cuidado com essa atividade, né, é que vai definir os frutos que nós vamos colher. Então vamos trazer para a nossa vida, que a nossa vida seja uma lavoura, porque estamos sempre semeando. Mas o que eu estou semeando? Eu preciso semear coisas boas para ter bons frutos. Então, para que eu tenha uma colheita farta de felicidade, de tranquilidade, eu tenho que semear boas sementes. Sementes de amor, sementes de caridade, sementes de amizade, de fraternidade, sementes positivas, sementes boas, para que eu tenha uma colheita boa também, né? E ele continua: para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel
aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. Olha que interessante, né? Para garantir a fortaleza do coração contra o assédio do mal. Mas que mal é esse? Será que é só o mal que vem de fora? Como é que funciona esse mal, né? Vê que a gente está o tempo todo trazendo o texto para a nossa reflexão pessoal. É a nossa consciência que vai dizer que mal é esse, né? Se eu estou fortalecido, se o meu coração está fortalecido para que eu impeça a entrada do mal, se eu trabalho com serenidade, né? Se eu assumo os compromissos e cumpro os compromissos assumidos com o bem, com a ordem divina. E Emmanuel diz o seguinte, Joana de Ângeles, em Encontro com a Paz, diz o seguinte: a aquisição da consciência faculta a independência de cada um, ao mesmo tempo a vivência harmônica na comunidade que se encontra colocado para evoluir, ensejando a fraternidade legítima, porque somente através dela, no intercâmbio de sentimentos e de realizações, é possível alcançar a união com o pensamento cósmico. Então, essa harmonia, né, que eu conquisto, assumindo os compromissos e cumprindo esses compromissos, vão me trazer a união com o pensamento cósmico. Mas como é que eu entendo esse mal? Será que esse mal vem de mim? Será que esse mal é só o que está no externo, né? Vamos lembrar que Jesus nos ensinou a resistir ao mal. E tem uma anotação de Tiago, no capítulo 1, versículo 13 a 15, que diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então o mal não vem de Deus. Eu não posso culpar a Deus pelo mal que eu estou vivenciando, pelo mal que eu estou sentindo. Então, da onde vem esse mal? E Tiago continua: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou palavrinha difícil. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E aí a gente vai recorrer ao dicionário, né? Concupiscência. Ambição ou desejo desmedido por bens materiais e ou sensuais. Ganância por poder, dinheiro e cobiça. Tudo aquilo que nos leva a desviar o nosso caminho. Tudo aquilo que nos leva a entrar num caminho tortuoso, né? Atormentado. Mas não é o outro que me leva a esse caminho. Sou eu. Eu e as minhas escolhas. Então, esse mal que Emmanuel nos coloca aqui, onde nós precisamos defender a fortaleza no nosso coração, ele só é combatido de dentro para fora. Porque eu não consigo me consorciar com aquilo que está fora se eu não tenho a mesma coisa dentro de mim. Olha que interessante. E aí uma análise, uma autoanálise, uma autoavaliação. Será que o que eu estou sentindo de mal na minha vida foi produzido por mim? Qual foi a atitude que eu tomei e que me levou a essa situação, né? E Emmanuel prossegue: o progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Porque é essa nossa vivência que vai fazer com que eu escolha as coisas melhores para a minha vida. Nós estamos observando uma situação muito grave no nosso planeta, não só no nosso país, onde nós vemos pessoas que estão sendo engolfadas pela ganância. Elas estão ali num mar de vaidade, num mar de orgulho e de egoísmo, se deixando levar por uma situação e causando muito mal. Nós estamos observando isso.
E qual é a nossa atitude cristã diante disso? Primeiro, orar muito, pedir muito a Deus que sustente essas pessoas para que elas mudem as suas atitudes, para que elas entendam o mal que estão fazendo a elas mesmas. Já que somos reencarnacionistas, entendemos que aquilo que eu planto hoje é a minha semeadora do futuro. Então, orar muito para que essas pessoas despertem e mudem o rumo, né? Segundo, orar muito para que nós também não caiamos na mesma esparrela de achar que eu preciso ter tudo a qualquer custo. Já que fulano faz assim, eu vou fazer também. Qual é o dever cristão? É seguir o amor, seguir a Jesus e todos os seus ensinamentos. Jesus não ensinou nada disso. E não é essa a proposta do nosso Pai para as nossas vidas, né? Então vamos deixar de lado essa ganância, essa vaidade que nós temos e buscar nos satisfazer com as nossas próprias conquistas, mas aquelas que não são efêmeras, aquelas que são duradouras, que são as conquistas do Espírito, aquela conquista que ninguém nos tira, porque cordão de ouro, carro, pode ser levado, mas a nossa dignidade, o nosso amor, a nossa intelectualidade, o conhecimento que nós adquirimos, isso ninguém tira. Não é o mal do outro, portanto, que nos faz mal, mas o mal que habita em nós que vai se consorciar com o outro, com aquilo que está no externo. E esse mal ele vem normalmente do desconhecimento das leis divinas, da nossa própria inferioridade. Então nós temos que lutar para modificar essa nossa condição, essa nossa existência, né? E aí vem um exercício que Joana aconselha muito, Santo Agostinho também aconselhava, que cada vez que a gente puder, que a gente se olhe, que a gente reflita nas nossas atitudes, reflita naquilo que nós estamos fazendo, para que a gente possa ter dias melhores, né? Joana, ainda no seu livro Enquanto com a Paz e a Saúde, diz que o deslumbramento pelo fetiche da aparência, da fama, da glória, de mentira, arrebanhando multidões de imaturos que se locupletam com as migalhas que sobram das mesas fartas desses desumanos triunfadores egoístas. Nós temos lá esses irmãos que estão entrando num caminho muito tortuoso e temos aqueles que ou batem palma ou querem ser iguais. É só a gente observar o que vai acontecer com eles para saber se vale a pena ou não. É só a gente pegar a literatura trazida por Chico Xavier, os seus livros, os livros ditados por Emmanuel, ditados por André Luiz, a quantidade de relatos de espíritos que se perderam por conta da ganância, da vaidade, do orgulho, do egoísmo. É só a gente ler. E nós vamos ter ali um manancial de exemplos, né? Temos e vivemos diversos desafios postos pela vida para que a gente possa ser burilado, para que a gente possa alcançar esse equilíbrio com a harmonia cósmica. Jesus já falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é assim que eu tenho que seguir. Quais são os exemplos? O que eu posso tirar desse exemplo? O que eu posso transportar do ensinamento de Jesus, né, há 2020 anos atrás, 2021, para hoje? São extremamente atualizados, nos dão sustentação até hoje. É isso que eu tenho que buscar, né? E é necessário que a gente também esteja alinhado com o bem e promovendo esse bem a todos, para que eu tenha também tranquilidade de poder dizer, eu estou executando bem e utilizando bem os recursos que Deus me deu. Que eu não seja tomado pelo sentimento de egoísmo, nem a frustração por não ter feito determinada coisa, auxiliar determinado irmão, por simplesmente preguiça de fazer. E Emmanuel continua. Todavia, consonante à advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe, cada dia em favor de nós mesmos.
obrigações edificantes que o mundo impõe. Estamos no mundo, não somos do mundo. Né? Nós estamos numa vivência, e atualmente, uma vivência muito sofrida. Mas eu não posso entrar em desespero. Eu tenho que ter minha mente equilibrada. Eu tenho que ter meu coração sereno, até para que eu possa ajudar o outro. Porque quando eu entro em desespero, eu abro brechas imensas para um desequilíbrio, inclusive espiritual. Então, se eu sei que eu posso auxiliar, mesmo que eu não tenha condições de estar junto naquele momento da pessoa, que eu utilize os meus recursos intelectuais, os meus contatos, a minha voz, para levar consolo. Que eu utilize a minha visão, né, para entender, para ver o outro como ele é, e assim poder vibrar positivamente por ele. A advertência de Paulo é exatamente isso. Não é só em relação ao trabalho físico, né, aquele que rende financeiramente, mas é o trabalho que nós podemos fazer no todo, junto à criação do Pai. Cada um dentro da sua competência, da sua capacidade, da sua condição. Ninguém está pedindo para a gente virar mártir, como foram os mártires do início do cristianismo. Ninguém pede isso. Jesus não nos pede isso. Mas ele pede que a gente use esses nossos recursos pessoais para, primeiro, para nos melhorarmos e depois para que a gente possa ajudar aqueles que estão ao nosso lado, a nossa comunidade, o nosso município. E por aí vai. Se nós observarmos hoje o movimento espírita, que já abraçou o mundo inteiro através da internet, através das lives, através dos estudos virtuais, os grupos de WhatsApp transferindo mensagem, enviando a consolação de Jesus através da tecnologia. Olha que trabalho bonito. E a gente pode estar junto desse trabalho. Mas é necessário que a gente se renove, que a gente renove as nossas atitudes, que a gente possa não fazer novamente, mas exatamente o significado da palavra, ficar como novo. Nós temos que nos renovar e ficarmos como novo. Tirar, né, deixar o homem velho, aquele homem egoísta, preconceituoso, né, abusador de sentimentos alheios, deixar esse homem velho, essa mulher velha para trás e adquirir uma novidade na nossa vida, né? Adquirir uma conduta nova, uma atuação nova dentro da sociedade. Olha que interessante. O quanto é importante isso para nós, para que a gente não caia depois em depressão dizendo, poxa, eu podia ter feito uma palestra e me recusei a fazer. Caramba, eu podia ter doado lá 1 quilo de alimento para o centro, mas não quis fazer. Eu podia ter ouvido aquela pessoa que estava angustiada, mas eu não tinha tempo. Será que a gente vai ter tempo para a gente depois? É essa a nossa reflexão. O que a gente está contribuindo, né? E para a gente encerrar, eu trouxe de Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, uma frase bem interessante. Uma existência trabalhada na simplicidade culmina em plenitude de sentimentos e objetivos espirituais. Uma vida simples abre espaço para reflexões e amadurecimento psicológico que proporcionam paz. Então, essa paz que os espíritos nos auxiliam a entender e a buscar é a forma como nós precisamos viver calmamente. É essa calma que nós precisamos nutrir dentro de nós. Meus queridos, esse era o estudo que a gente tinha para hoje. Eu fico e acompanhando os estudos das casas espíritas, instituições espíritas, que a gente possa continuar essas nossas tarefas e ampliar esse trabalho para aqueles que necessitam, divulgando as lives das casas espíritas, divulgando os outros grupos de estudos, divulgando o trabalho que está sendo realizado, mesmo que virtualmente, para que a gente possa viver calmamente
mas viver calmamente em consonância, né, com aquilo que nós sabemos que é importante e que Jesus nos trouxe, que é simplesmente amar. Que a gente possa viver com tranquilidade e viver nesse amor, espalhando amor para todos. Então, que Jesus nos abençoe, vamos fazer nossa prece de encerramento e que todos tenham uma excelente noite, um fim de semana maravilhoso. Então vamos nesse momento pensar nos nossos irmãos que necessitam do nosso apoio, de nossas boas vibrações, que eles possam ser envolvidos pela espiritualidade que nos acompanha, recebendo ali os fluidos necessários à sua recuperação, envolver os nossos irmãos desencarnados, tantos desencarnados nesse momento, mas cada um cumprindo a sua trajetória e sendo recebidos na espiritualidade por familiares, amigos, suas pessoas que tantos amam, seguindo assim a sua existência na verdadeira vida, que é o plano espiritual. Querido Mestre Jesus, abençoa-nos a todos nesse momento. Nutre-nos com sua força, com sua esperança. E todos podemos estar envolvidos na tua paz e divulgando, através de nossos atos, aquilo que acreditamos enquanto cristãos, independente da religião que abraçamos, que possamos sempre viver em harmonia, amando o nosso próximo, assim como nós nos amamos, e respeitando o momento de cada um, do seu despertamento, do seu, da sua necessidade de entender o momento que vive, que possamos estar sempre a postos para consolar nossos irmãos, mas principalmente para cumprir o que determina nosso Pai para as nossas vidas. Fica conosco, querido Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, uma boa noite, um ótimo fim de semana para todos. Fiquem com Deus.